pessoal do sexto ano, tudo bem? Nossa aula hoje é de geografia, certo? E nós vamos falar hoje sobre os elementos do clima. Olha só, o clima é um conjunto de variações na atmosfera em um determinado local ou região, certo? Trata-se de uma dinâmica que dura um período superior a 30 anos, ou seja, os cientistas eles estudam um determinado lugar durante 30 anos, pelo menos, para eles poderem saber qual é o clima daquele lugar. Clima e tempo são a mesma coisa? Não, gente. Nós temos que fazer essa diferenciação. O clima, ele é estudado durante 30 anos, certo? Aí você diz, ó, o clima de tal lugar, o clima de Garanhuns, por exemplo, é frio. Por quê? Porque a maioria das vezes lá faz frio. Então, eles viram que, como essa regularidade do frio é mais intensa, o clima é frio. Eles podem dizer isso aí, certo? Mas o tempo é o que acontece durante o dia. Por exemplo, hoje o tempo, qual é o tempo de hoje? Está ensolarado, certo? Aí tem gente que diz, eita, hoje o clima está ensolarado, hoje o clima está frio. É errado falar dessa maneira, afirmar isso, certo? Clima é uma coisa estudada pelo menos por 30 anos e o tempo é o que se faz presente, o que acontece durante o dia em que você está vivendo, certo? Então, é isso aí. Por exemplo, quando dizemos que uma região possui duas estações bem definidas ao longo do ano, estamos falando do clima, certo? Mas, quando falamos que hoje choveu, amanhã vai fazer sol, aí nós estamos nos referindo ao tempo e não ao clima. Nesse sentido, o clima pode ser compreendido a partir de seus fatores e elementos, certo? Nós temos que aparentes semelhanças nesse sentido aí, referem-se a questões totalmente diferentes. Os elementos climáticos, por exemplo, eles são as grandezas atmosféricas que podem ser medidas de maneira instantânea e mensuradas, certo? São os elementos atmosféricos que variam no tempo e no espaço, né? E que se configuram como o atributo básico para se definir o clima de uma região, tá bom? Os principais elementos climáticos são radiação, temperatura, pressão e umidade, tá bom? A radiação climática, em linhas gerais, pode ser definida como todo o calor recebido pela atmosfera, tá bom? A maior parte que vem do Sol. A temperatura é a mensuração, certo? Mensuração do calor, a medida, gente, do calor na atmosfera, podendo ser medida em graus Celsius, né? Ou em outras unidades de medida, como o Fahrenheit, por exemplo, ou então o Kelvin também, tá bom? A pressão atmosférica é o peso ou a força, tá bom? A força exercidos pelo ar sobre a superfície. E a umidade é a quantidade de água em sua forma gasosa presente na atmosfera. Então nós temos assim a umidade absoluta, a quantidade total de água naquela atmosfera. A umidade relativa do ar, quantidade de água na atmosfera em relação ao total necessário para haver chuvas. Estudem mais sobre esse tema, é um tema muito precioso, tá bom? E nós temos que aprender. Tchau, gente! Valeu!